Então, gente, para que serve uma chave? Para abrir e fechar. Uma chave de carro, para que serve a chave do carro? Abrir e fechar o carro. E ligar e desligar o carro. Sem a chave, você normalmente não consegue ligar o carro, né? Para abrir, para fechar, para ligar, para desligar. Hoje, nessa festa de São Pedro e São Paulo, eu queria falar para vocês um pouquinho da chave, ou das chaves. Chave que serve para abrir, fechar, para ligar ou para desligar. Porque é isso que Jesus vai falar com Pedro. Além dele falar, tu és Pedro e sobre essa pedra eu vou construir minha igreja, Jesus fala, olha, eu vou te dar as chaves do reino, para você ligar e desligar. E tem uma chave, porque Jesus fala as chaves. Eu penso em pelo menos 3, mas hoje eu queria falar de uma só. 3 chaves que o Senhor pode nos dar para ligar e desligar, abrir e fechar. A fé, a esperança e o amor. Mas hoje eu gostaria de falar da fé, porque é essa fé, dessa profissão de fé de Pedro, é a fé que é esse pilar sobre a qual Jesus pode construir a sua igreja. E a fé, na verdade, é um dom, como essa chave que Jesus fala, olha, eu vou te dar uma chave, ou chaves, para você poder ligar e desligar. E essa chave, esse dom, essa fé foi dada a Pedro, foi dada a Paulo, foi dada aos apóstolos, e de geração em geração ela é transmitida na igreja para cada um de nós. Porque não basta saber que Deus existe, ou saber que Jesus existe, ou existiu historicamente, que morreu, ressuscitou. A gente pode intelectualmente saber. Mas sem a fé, vai ficar só um saber intelectual. Isso não vai mudar nada na nossa vida. Eu gosto muito, por exemplo, do testemunho do padre Raniero Cantalamessa, que há mais de 20 anos é o pregador da Casa Pontifícia, lá no Vaticano, o pregador do Papa, ele que prega os retiros do Papa, até hoje, lá com o Papa Francisco. Começou com João Paulo II. E é um frade que fala o seguinte, ele era doutor em Bíblia, fez muitos estudos, estudou demais, e era doutor em Bíblia, nas Sagradas Escrituras. Fez um mestrado, um doutorado, um expert em Bíblia. E quando ele viveu a graça do batismo no Espírito Santo, no testemunho dele ele vai falar o seguinte, olha, Jesus eu conhecia, mas assim, profundamente, porque eu estudava a Bíblia, no original em grego, era um grande estudioso, estudou também mesmo a arqueologia bíblica, enfim. E aí quando ele viveu o batismo no Espírito Santo, ele falou, e eu descobri que tinha um outro Jesus ainda, que eu não conhecia. Um Jesus que está vivo realmente, não é um Jesus lá dos livros, de uma história que a gente vai estudar, mas um Jesus que está vivo aqui e agora. E a gente só pode descobrir isso através da fé, a fé em Jesus. Vamos pegar a figura de Paulo, por exemplo. Paulo sabia quem era Jesus, mesmo se na Bíblia não tem relatos de que Paulo se encontrou com Jesus histórico, antes da sua morte e ressurreição, a gente não sabe. Provavelmente não, porque os evangelhos não dizem nada sobre esse encontro de Paulo com Jesus. Mas ele sabia muito bem quem era Jesus, ele sabia quem eram os cristãos, os discípulos de Jesus, e ele começa a perseguir os cristãos, vocês lembram? Lá nos Atos dos Apóstolos. Então, Paulo ele sabe quem é Jesus, ele sabe quem são os cristãos, mas isso não muda a vida dele. Ele vai mesmo perseguir esse povo. Falta alguma coisa. Pedro, mesma coisa.
conheceu Jesus, vem, me segue, abandonou tudo, deixou lá a rede, vou fazer você pescador de homens, começa a seguir Jesus, convive com Jesus há alguns anos, e no momento crucial, o que ele faz? Ele nega Jesus. Conhecia, conviveu com Jesus ali pelo menos 3 anos, no dia a dia, era um amigo de Jesus. Mas ainda faltava alguma coisa, porque na hora que o bicho pegou, ele negou e fugiu. Judas conhecia Jesus, traiu, como Pedro, como cada um de nós. O que falta então? Falta essa chave da fé. Talvez a gente conheça Jesus. A gente venha, a gente frequenta a missa, a gente lê a Bíblia, a gente reza o terço. Mas será que eu já recebi de Jesus essa chave que liga e desliga? Será que ele já realmente mudou a minha vida? A gente vai ver nessa festa de Pedro e Paulo, e vocês já pararam para pensar por que a gente celebra os dois juntos, Pedro e Paulo? Como 2 pilares? Eles é que dão a importância da igreja de Roma. Para quem seguiu o curso lá de História da Igreja já sabe, mas rapidinho, pequeno parêntese. Por que o bispo de Roma tem uma primazia sobre os outros? Por que ele é considerado, desde a época de São Gregório Magno, o primeiro entre os iguais? Ele é bispo, como os outros, o bispo de Roma. É bispo como qualquer bispo. Dom José Carlos aqui em Divinópolis, é bispo de Divinópolis, Dom Valmor lá em Belo Horizonte, arcebispo, mas é um bispo. As mesmas prerrogativas. E o bispo de Roma também é um bispo, como os outros. Mas, por ser bispo de Roma, ele tem uma prerrogativa especial, uma primazia. Por quê? A gente fala porque o sucessor de Pedro. Nessa festa de São Pedro e São Paulo tem algo mais profundo para a gente pensar. Roma tem uma primazia não porque era a capital do império, Roma tem uma primazia porque foi ali que Pedro e Paulo derramaram seu sangue. Foram martirizados por causa de Jesus. E como eles são fundamentos da igreja de Jesus Cristo, como Jesus vai falar, olha, sobre esta pedra eu construirei a minha igreja, essa pedra da fé, do testemunho deles, desse martírio, que Jesus construiu a sua igreja. E para quem já foi em Roma, espero que vocês tenham tido essa oportunidade de visitar as catacumbas lá do Vaticano. Emocionante. Vou contar mais uma historinha aí para vocês. Porque no início do século XX, começou toda uma corrente muito científica na igreja, de querer provar cientificamente algumas coisas, né? E muita gente ainda pensa que a igreja é contra a ciência. Pura ilusão, falta de conhecimento da igreja. Aí o que acontece? Muitos começaram a questionar essa questão do martírio de Pedro e Paulo em Roma. E a Basílica de São Pedro, a tradição diz que ela foi construída em cima do túmulo de Pedro. O povo falava, bom, mas será que é verdade e tudo? Aí o Papa Paulo VI falou assim, olha, vocês querem saber? Cava aí. Toda a tradição nos diz que não só a Basílica de São Pedro foi construída sobre o túmulo de Pedro, mas como que o altar-mor da Basílica está exatamente sobre esse túmulo. Então, lá na década de 60, Papa Paulo VI chamou uma equipe de científicos, arqueólogos, e falou, cava, o altar está aí, ó, cava lá debaixo dele e vê o que vocês encontram. Encontraram um cemitério. Nesse cemitério, logo debaixo do altar-mor, encontraram um túmulo com a seguinte inscrição, aqui está Pedro. E a gente pode visitar isso até hoje, é muito emocionante. De longe, assim, a gente vê, muito bacana.
Essa fé que nos leva a testemunhar. Como é que acontece com Pedro, que de negar Jesus vai até derramar o seu sangue? E Paulo, que perseguia e de repente se torna o maior evangelizador da história? Eles receberam essa chave da fé, que liga e desliga. Liga e desliga o quê? A minha relação com Jesus. Que lugar tem Jesus na minha vida? Que lugar tem Jesus na minha vida? E eu termino com uma historinha que a gente gosta muito na comunidade, tem os seus limites, como toda parábola, mas é uma historinha que dá para esclarecer algumas coisas. Jesus, um dia, falou assim, olha, quer saber? Eu vou descer lá na terra de novo e vou dar uma sondada de como é que estão as coisas. E ele desceu e ficou aqui na beira da MG50, que liga Divinópolis com Belo Horizonte, e ficou lá pedindo carona. Muita gente passou batido, passou e deixou Jesus lá no acostamento, pedindo carona. Muita gente não para, nem para bater papo com Jesus, passa direto. Primeiro tipo de pessoa, ou o primeiro lugar que Jesus pode estar na minha vida, na beira da estrada, longe. Eu sigo a minha vida e Jesus, está nem no meu radar. Mas teve uma pessoa que parou o carro. Mas como a gente está em Minas, meio ressabiado, ele falou assim, olha, eu parei o carro, vou te dar uma carona, mas não aqui dentro do carro. Era uma caminhonete, carro bacana. Abriu a caçamba lá atrás e falou, vai aí atrás. Aí Jesus foi, sentou lá atrás, na caçamba, e o cara lá dentro continuou dirigindo. E ali olhando no retrovisor, e Jesus lá todo tranquilão na caçamba, louvando a Deus, mas já estava dentro do carro. Talvez o lugar de Jesus na nossa vida seja esse, ainda. Jesus já está com a gente no nosso carro. Mas está lá atrás na caçamba. E não está perto. Não tem nem jeito de eu conversar com ele, porque ele está lá na caçamba, eu estou dentro do carro, com o rádio ligado, escutando minha musiquinha. Mas eu já parei e já peguei Jesus, eu já tenho pelo menos um contato. O tempo vai passando, o rapaz vai chegando ali perto de Uatuba. Aí ele parou a caminhonete e falou assim com Jesus, não, mas quer saber, você está aí na caçamba, está meio desconfortável, pode vir para o banco de trás aqui. Então, Jesus vem para o banco de trás, melhorou, acaba descobrindo que o cara também era motorista de Uber, porque quando Jesus já chega, ele já fala que é uma balinha, que é uma aguinha. Mas Jesus já está lá dentro do carro, no banco de trás. E o que acontece? Eles começam a bater papo, como bom mineiro. Conversa vai, conversa vem. E o rapaz fala assim, ô gente, mas não é que esse rapaz aí até que é bacana? Meio esquisito, mas é bacana. Aí para o carro de novo. Já ali pista dupla, já estava mais fácil de parar. Quase chegando em Betim. Fala assim, você não quer vir aqui para frente, não? Bacana, senhor, batendo papo. Aí Jesus, claro. Aí ele vem para frente. Aí o bicho começa a pegar, porque ali é olho no olho, conversa vai, conversa vem. Jesus começa a falar de umas coisas mais importantes. E aí, como é que você fez para comprar esse carro? Você trabalha com o quê? Trabalho de Uber, né? Ah, bacana. Como é que está a vida? Você é casado? Tem quantos filhos? Jesus começa a se interessar. E você também começa a confiar mais nele. Talvez seja aí que Jesus esteja na nossa vida. Já está ali no banquinho do lado ali. Ó. Conversa vai, conversa vem, e fala, ô rapaz, esse cara aí até que é bacana mesmo, né? E aí, para surpresa do motorista, quando ele chega lá em BH, perto do anel rodoviário,
ele fala assim, e aí, você quer que eu te deixe aonde? Aí Jesus fala assim, olha, na verdade eu não vou ficar em BH não. Eu estou indo lá para Três Marias, pescar. Ô rapaz, não é possível. É possível. Por quê? Eu também estou indo para Três Marias. Então vamos embora. Só que o rapaz já estava meio cansado. Já estava conhecendo Jesus um pouquinho, ele vira para Jesus e fala assim, olha, eu já estou meio cansado aqui. Você não quer dirigir um pouquinho, não? E eu fico aqui no banco do carona, eu deito aqui e vou dormir um pouquinho. E Jesus olha, claro. Aí eles trocam de lugar e Jesus começa a dirigir. Talvez seja essa a etapa que Jesus já está na nossa vida. A gente já não tem medo mais que ele pegue o volante. E eu posso confiar. Ele que tem um volante. Conversa vai, conversa vem, cochilo, Jesus dirigindo bem, se interessando pela vida dele e guiando este carro nessa estrada. Mas o rapaz tinha uma caminhonete bacana, 4x4. E ele gostava de dirigir. Então chega uma hora que ele fala assim, ô Jesus, você não topa uma aventura bacana, não? Ok. Conheço um caminho aqui embrenhando aqui para dentro dessa estrada de terra, que nós vamos sair lá em Três Marias, mas tem que embrenhar no meio do mato aí. Jesus olha para ele e fala, eu conheço esse caminho. Muito bem. Pega o volante de novo e eu venho aqui ficar do seu lado. E eu vou te guiando, te falando para onde você vira, para a esquerda, para a direita. Porque o carro é seu. Volte para o volante. Mas agora que você já confiou em mim para poder dirigir também, eu vou ficar com o GPS. Eu vou ficar com o mapa. E eu vou te guiando. Para quem fez rally, já fizeram algum rally, algum enduro? Vocês sabem que o copiloto é mais importante que o piloto, né? Porque se o copiloto falar vira para a direita e o motorista não virar, ferrou, já perdeu. É ele que sabe o caminho. Na verdade, ele que é o caminho. Ele que sabe a direção. Aonde que está Jesus na minha vida? Será que ele está lá na beira da estrada? Será que ele está na caçamba? Será que ele está no banco de trás? Será que ele está aqui do meu lado? Será que ele já pegou o volante? Será que ele está do banco de lado de novo, mas agora com o GPS, com o mapa me guiando? Onde que está Jesus na minha vida? Essa é a chave da fé. Quando a gente recebe de Jesus a fé, a gente não tem medo de falar para ele, olha Jesus, senta aqui e pega o volante. Ou vem do meu lado e vai me guiando e eu vou dirigindo. É isso que São Pedro e São Paulo fizeram. São Pedro na prisão, nesse belo episódio que a gente acabou de ver, na primeira leitura. São Pedro está lá preso. E vem um anjo libertá-lo e ele vai seguindo. Paulo, nessa viagem para Damasco, que encontra com Jesus e muda a vida dele inteira, totalmente. Jesus é capaz de mudar a sua vida, de dar um novo sentido na sua vida. Mas quem tem a chave é você, para abrir, para fechar, para ligar ou para desligar. Vamos pedir essa graça hoje para Jesus? Da gente poder abrir a chave, com essa chave, abrir a porta do nosso coração e da nossa vida para Ele. Como fez Pedro, como fez Paulo, com essa convicção de São Paulo, olha, eu combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Vamos ligar essa relação íntima e profunda com Jesus na nossa vida. Ah, padre, como é que faz? É oração. Peça, vamos pedir ao Senhor. Senhor, aumenta a minha fé. Me dá essa chave. Me dá essa chave. Que eu possa abrir a minha porta para você. Que eu possa ligar
a minha relação contigo, que eu possa fazer você passar para o banco da frente, na etapa onde a gente estiver. Talvez seja a hora de parar meu carro e deixar ele entrar. Talvez seja a hora de falar, pega o volante. Cada um na sua etapa, mas com Jesus, sempre com Jesus. Que seja uma semana para cada um de nós abençoado com a presença do Senhor.